Para um negócio digital escalar de forma enxuta e altamente rentável, o empreendedor ele precisa tomar decisões difíceis. E por que ele precisa tomar decisões difíceis? Porque ele não está em um ambiente mais controlado, aquele ambiente mais seguro e de certa forma mais estruturado de uma grande empresa com diferentes departamentos, com orçamento previsível e até mesmo com aquele conselho empresarial que pode ajudar ele nas decisões que ele precisa tomar, principalmente quando não existe uma resposta pronta ou quando não basta você ir lá e seguir um processo já parametrizado ou coisas que já estão mapeadas na tomada de decisão dele. Então, decisões difíceis. Então, o dia a dia e na maior parte do tempo ele está sozinho e ele precisa tomar decisões. O empresário ele vive muito solitário nesse momento, sobretudo quando ele está começando a escalar. E são decisões que não estão mapeadas numa cartilha, principalmente quando o empresário está no jogo começando a escalar um negócio digital, onde ele está fazendo ajustes nos colaboradores, está fazendo ajuste de equipe, está fazendo ajuste de oferta, está inclusive fazendo ajuste de modelo de negócio. Então, ele tem uma série de decisões que ele precisa tomar que não tem regras ainda, não regras claras. São decisões que tiram o chão de muita gente, né? São decisões difíceis, decisões particulares do momento de negócios dele, decisões áridas como contratar pessoas mais dinâmicas, formar pessoas para trabalhar do jeito que ele espera, acertar muitas vezes a remuneração e os benefícios, manter a pessoa que está trabalhando com ele, uma pessoa boa, que tem resultado. Depois, junto com essa pessoa, ele vai precisar aprender a delegar, vai precisar ensinar essa pessoa a delegar, vai também puxar a performance, criar processos e uma das mais difíceis, que é o tema de hoje, uma das decisões mais difíceis que ele precisa tomar, que é o momento certo de demitir um colaborador, né? Neste momento, quando o empresário está sozinho na jogada e ele é o fim da linha, ele é o tomador de decisão, ele é o fim da linha e ele é o tomador das decisões finais do negócio, só ele pode tomar essa decisão. E a todo momento o empresário está tomando decisões, sobretudo quando se trata de construção de time e de pessoas na empresa. E o tempo todo ele é colocado diante da parede e ele vai precisar, em um determinado momento, tomar essa decisão. E vamos começar então com uma das decisões que mais traz dor de cabeça, tira o sono, tira o chão do empreendedor digital que está começando a escalar, que está super ocupado, está sobrecarregado, tem uma série de ações que ele precisa realizar na empresa, ele precisa botar a mão na massa, ele precisa acompanhar o progresso, ele precisa acompanhar o progresso de freelas que não fazem parte necessariamente da equipe e chega um momento que o braço direito que está com ele ali, uma pessoa que está acompanhando ele nessa jornada de empreender, essa pessoa começa a não performar tão bem, começa a se desalinhar, começa a faltar, começa a deixar na mão, começa a deixar tarefas pendentes e ele precisa demitir essa pessoa. E por que será que tomar uma decisão de demitir uma pessoa é tão difícil para esse dono do negócio que está começando a escalar, principalmente aqui no digital, que é a área que a gente trabalha, né? Ele vai ter que tomar uma decisão difícil, porque quando uma pessoa sai, uma pessoa da equipe, de uma equipe enxuta sai, essa saída quebra totalmente as pernas dele. Vamos lá, cenário em que ele está agora, prazo apertado, tem um novo projeto chegando, se ele está já escalando, começando a escalar um negócio, ele tem uma entrada maior de clientes, seja se ele presta serviço, se ele é um mentor, se ele dá cursos, enfim, ele vai ter mais clientes chegando, a agenda vai estar apertada, ele vai ter muita coisa para fazer, muito mais coisas, na verdade, para fazer e sem gente para executar. E a pergunta que ele pensa quando ele precisa demitir é: cara, vou mandar essa pessoa embora, mas quem que eu vou colocar no lugar? Quem que vai fazer o trabalho dessa pessoa até eu encontrar uma nova pessoa? Eu já estou sobrecarregado, como é que eu vou ter que fazer para arrumar tempo na minha agenda para colocar uma nova pessoa no meu lugar? Será que eu vou encontrar essa pessoa? Normalmente, negócios digitais estão começando a escalar, a pessoa encontra o braço direito dele ali, um faz tudo, uma pessoa também dinâmica e que por algum motivo ele vai precisar mandar embora e por um desalinhamento, enfim. E aí, cara, como é que ele vai achar essa pessoa no mercado? Essa decisão, a gente está falando aqui,
ela é muito difícil porque ela envolve escolher uma coisa e desescolher outra. Vamos primeiro a gente entender o porquê que uma demissão, que parece ser uma decisão relativamente processual, vai lá, conversa, manda embora, traz uma nova pessoa. Na prática, ela é um pouquinho, talvez, na verdade, ela tem sutilezas que tornam a coisa mais complicada quando você vai colocar na prática essa decisão. Por quê? Porque toda decisão tem um downside, ou seja, um lado, né, um lado de prejuízo, e numa decisão também você vai ter sempre um prejuízo. Toda vez que você escolhe algo, você deixa de escolher outra coisa, né? Então você vai ter um prejuízo, naturalmente, que seja o prejuízo de não ter escolhido essa outra coisa, né? Só de não ter escolhido, você vai ter uma perda. E você precisa buscar nessa decisão um benefício. Então, quando a gente está falando de uma tomada de decisão onde de um lado você vai ter um prejuízo e do outro você vai estar buscando um benefício, a gente precisa entender uma coisa. Como que eu vou escolher o caminho de maior benefício e evitar o caminho de maior prejuízo, né? E ainda conseguir ter clareza de onde eu vou perder e de onde eu vou ganhar. Vamos lá pensar aqui nessa questão da contratação que você fez há anos atrás ou há tempos atrás e agora você vai precisar demitir essa pessoa. E aí, como é que vai ser? Primeiro, vamos começar a construir isso na nossa cabeça, de que de repente você vai ter que ter uma perda, que é, você vai perder tempo agora treinando uma nova pessoa, você vai perder essa pessoa não vai estar mais com você, as partes boas dela também não estarão na jogada, as qualidades que ela tem, as competências que ela tem não estarão no jogo. E quais serão os ganhos? Agora que entra a pergunta, porque muitas vezes a perda é mais fácil de você quantificar, ela está mais presente porque você já está vivendo aquela situação do que o ganho, porque agora você vai entrar num momento de incerteza, trazendo uma nova pessoa. Mas veja, algumas outras vezes também, um prejuízo que você está tendo, você não consegue notar e ele pode vir de formas até imprevisíveis ou mesmo fora do teu radar, que é quando esse prejuízo ocorre nos pontos cegos. Então assim, a gente precisa entender que as perdas nem sempre são totalmente quantificáveis, estão no nosso radar. E isso faz com que muita gente tenha muito receio de perder o colaborador. O que eu preciso te dizer a respeito dessa perda, quando você está precisando tomar, azedou, já não está fluindo, você está irritado com o colaborador, ou com o parceiro, ou com o sócio, é que você vai precisar viver essa perda. Não tem como a gente caminhar para um novo relacionamento, no caso de uma sociedade, ou de uma parceria, ou de um colaborador, sem você viver essa perda. E é isso que a gente está trazendo aqui. E agora, vamos fazer o outro lado do cenário? Vamos pensar no outro lado da situação, que é, bom, a gente pensou as perdas, se você ficar sem a pessoa, mas quais vão ser os benefícios? Os benefícios, eles são, de certa forma, ainda imprevisíveis também, mas eles podem ser minimamente quantificados no seguinte ponto: pelo menos a partir de agora, você vai fazer uma nova contratação com maiores alinhamentos. A gente já falou, inclusive, desses maiores alinhamentos em outros vídeos. Você vai poder, com toda a experiência que você teve nessa contratação que não deu certo, que você agora vai precisar demitir, você vai poder fazer um bom alinhamento de escopo, um bom alinhamento de um projeto, você vai poder fazer os alinhamentos das suas expectativas que você tem daquele comportamento, você vai conseguir, agora, do jeito que a gente ensina aqui na Decision Pro, você vai conseguir também ter mapeado todas as características que aquela pessoa precisa ter, as expectativas desejadas, o alinhamento de interesses para vocês estarem na mesma página, as reuniões, que é um assunto de outro vídeo, que são 3 tipos, se você se lembra, reuniões de rotinas, roteiros e rituais. Então a gente tem um conjunto de ações que vão ajudar você a ganhar mais benefícios na sua próxima contratação, muito embora é um teste. Eu sempre falo que nos processos seletivos, pela nossa experiência aqui, é sempre um experimento. O processo seletivo, a consolidação da contratação, a gente não tem como garantir. O que você pode fazer, né? Muita gente pergunta, Lucas, o que eu posso fazer para garantir que o meu colaborador não vai sair?
Nada. Você não pode fazer nada. A gente não tem esse controle de que ele não vai sair. Mas o que você pode fazer é fazer uma boa preparação para que você consiga usufruir de benefícios dos alinhamentos. É como se você estivesse na mesma página, junto com o colaborador e olhando para o mesmo lugar. Né? Esse não é o assunto desse vídeo, porque nós estamos falando agora de um término, de uma finalização e de uma decisão super difícil. Então, vamos lá. Eu quero dar um exemplo para você aqui quando a respeito de benefícios e perdas nessa tomada de decisão aplicada a uma decisão. Então, vamos lá. A uma demissão, quero dizer. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo de uma viagem. Você imagina que você gosta aí de ir para a Espanha. Peguei um país aí, se você gosta de viajar. Você tem vontade de ir a Barcelona, passar uma semana lá. Quando você estiver em Barcelona, não será possível você estar em Madrid ao mesmo tempo. Você vai precisar decidir entre uma e outra. Até aqui nesse exemplo a gente não tem muito segredo, né? Fica meio óbvio que você não tem como estar em Madrid e em Barcelona ao mesmo tempo fisicamente, né? Não estamos falando aqui de você estar à distância, num Zoom, no Meets, enfim. Mas fisicamente não é possível, ok? Até aqui a gente não tem segredo sobre isso. Agora, quando se trata de uma decisão de demitir uma pessoa, quando você tem um envolvimento emocional, como que você toma a decisão? Lembrando, uma decisão envolve fazer uma coisa e não fazer outra. Então, pensa aqui, pelo que a gente já observou, pela experiência das empresas que a gente atende e de empreendedores que vivem o dia a dia de contratar e de demitir, lembre-se, se você está buscando escalar, está procurando criar um time uma empresa altamente rentável e enxuta, uma das habilidades que você vai precisar tomar é as decisões onde você precisa contratar, saber ter clareza desse momento, e a decisão quando você precisa demitir. E agora, quando você precisa tomar uma decisão na qual existe um envolvimento emocional acerca de uma demissão, é aí que as coisas ficam extremamente confusas, né? Então a gente precisa trazer isso aqui, porque eu quero trazer para você, porque muitas vezes o empreendedor que está fazendo o negócio crescer, ele trava, ele não sabe por que ele travou, ele não sabe por que as coisas não estão andando na empresa, e quando a gente investiga, a gente começa a observar que em alguns momentos, algumas travas de crescimento da empresa estão relacionadas a um relacionamento dentro da própria empresa. Por exemplo, quando é um sócio que a pessoa gosta muito, ou são parentes dentro da mesma empresa, ou são casamentos dentro de uma própria empresa, ou é namorado, enfim, namorada. Isso torna a situação muito mais complicada. Essa é uma situação. Então, como tomar uma decisão quando tem um envolvimento emocional? Aí já é um desafio, né? E quando essa pessoa também, pode ser que seja, inclusive, junto com o caso anterior, quando uma pessoa executa bem a parte do trabalho, mas a postura dela é um mau exemplo para os colaboradores. Isso acontece demais em equipes de vendas, onde tem um vendedor ali que é mais tubarão, que é mais agressivo, e ele começa a vender a qualquer custo, ele tem posturas de trazer clientes que não têm alinhamento, ou ele faz algumas gambiarras com comissão, e daqui a pouco toda a equipe de vendas está completamente desalinhada. Então falamos aqui de um exemplo de envolvimento emocional e de uma pessoa que executa bem, mas a postura dela, ou seja, o comportamento dela, as atitudes que ela tem não são alinhadas. Ela começa a ter vamos dizer assim, esbarrar em questões morais, éticas, tem posturas que não estão alinhadas ao próprio jeito que você quer trabalhar na sua empresa. E aí, gente, como é que faz para a gente pesar os prós e contras dessa decisão? Como que a gente sabe se, inclusive, se demitir é a decisão certa, né? Por isso que a tomada de decisão, quando envolve pessoas, e praticamente agora a demissão, ela gera um impacto gigantesco na vida do empresário. Por quê? Ele vai precisar fazer uma coisa que é demitir uma pessoa e ele não vai poder continuar mais com essa pessoa. Parece a coisa mais óbvia do planeta Terra isso que eu estou dizendo, parece que eu estou tipo assim gravando um vídeo para falar mais do mesmo, mas pensa comigo, quando se trata de decisões assim,
a racionalidade que a gente imagina que a gente tem, ela não funciona na prática. Então, é por isso que eu estou reforçando com você aqui. Trouxe 2 casos dificílimos de demissões que você precisa ter critérios claros, a gente vai falar sobre alguns deles aqui, para que você saiba quando você precisa demitir esse tipo de perfil. Esses são os mais difíceis e depois tem perfis um pouco mais claros. Então, ficou claro que ao tomar uma decisão a gente escolhe um caminho e não escolhemos outro, e quando se trata de uma decisão de demissão, você escolhe não mais manter um contato com aquela pessoa e você vai precisar abrir mão de todas as qualidades positivas e de coisas boas que aquela pessoa trazia, em detrimento de coisas ruins que não estão alinhadas mais. Isso é uma decisão difícil. E é nesse contexto, então, que a decisão que você vai precisar tomar de demitir um colaborador, um sócio, seja lá quem for, vai precisar ser um fornecedor, inclusive, precisa ser tomada. Então, a partir do momento em que você escolheu um caminho e não outro, você tomou a decisão. Lembre-se, eu estou trazendo à tona aqui porque a tomada de decisão é algo tão natural que a gente faz todo dia, a gente faz com tanta frequência que a gente deixa no piloto automático. Só que aí você já deve estar começando a ficar com a pulga atrás da orelha e se perguntando: Lucas, como que eu sei então qual é o momento certo de demitir esse colaborador que não está performando bem, não está mais alinhado à cultura da sua empresa, mesmo que você ainda não tenha um código de cultura, não importa, mas você cresceu aí como empreendedor, você tem crescido como pessoa e você está vendo que aquela postura daquela pessoa ali não é um bom exemplo para os colaboradores, falta pontualidade, falta presença nas reuniões, falta disciplina. Como que você vai saber então se você está tomando a decisão certa na hora de mandar essa pessoa embora? É uma excelente pergunta e é muito fácil de a gente subestimar, na verdade, a simplicidade, né? Simplificar demais essa situação e a gente achar que é simplesmente demitir. Muita gente, por não ter consciência de que é uma decisão difícil, acaba não tomando essa decisão, vai arrastando. Pensa comigo, e se a pessoa que você precisa demitir é a tua mãe? A gente já viu esse caso de um cliente nosso que teve que viver essa situação. Imagina que loucura que você está trabalhando no teu negócio e você, por algum motivo, né, no caso dele, ele tinha ali, ele colocou as atribuições administrativas com a mãe, mas poderia ser namorada, poderia ser esposa ou esposo, poderia ser um sócio, um amigo. E aí, cara, como que que aconteceu? Que jeito que ele teve que resolver essa situação? Qual que era o momento certo? Em tese, família, né? Não existe um momento certo. Então, nesse contexto, né, a gente precisou fazer um ajuste. E se você está vivendo esse caso, você precisa avaliar com detalhes essa situação no seguinte sentido. A primeira coisa, a gente precisa entender uma máxima do mercado que quando você tem pessoas que têm envolvimento emocional, como eu coloquei, você precisa entender uma coisa. Não se precipite no sentido de cortar laços muito rápido, mas procure sinalizar para a pessoa e seja rápido ao sinalizar e depois você monta um plano de desmobilização. Já vou explicar com mais detalhes isso. Com pessoas, isso vale para tanto quando você tem uma demissão de uma pessoa com alto envolvimento emocional e quando uma pessoa que é muito competente e você precisa tomar essa decisão. Lembre-se, a decisão é um evento pontual, ela não é necessariamente um processo, ela não vai acontecendo. A decisão um evento ali que acontece, certo? É uma coisa que você decidiu. E aí depois a gente vai falar sobre o que você vai fazer. Então, nesse caso, o que eu sugiro você fazer? Primeira coisa é alinhar com a pessoa, ser decidido, nesse caso, para você tomar essa decisão no sentido assim, vai lá, conversa com a pessoa e fala, olha, porque eu estou observando, não está fluindo, a gente não vai poder continuar junto nos próximos passos aqui. Decida isso já internamente e já tome essa decisão e informe essa pessoa. Só que isso só não é suficiente, tá? Quando existe envolvimento emocional, quando se trata de uma pessoa próxima, que você não vai conseguir simplesmente se afastar daquela pessoa.
Segundo passo é, olha, então assim, a gente está desalinhado, as coisas não estão fluindo, vamos programar um tempo aqui para você, primeiro, organizar todas as coisas que você já fez, deixar os processos organizados que você faz, e aí a gente sai numa boa. Não deixe o caldo entornar, não deixe a coisa azedar para você mandar essa pessoa embora a ponto de você ir lá e não aguentar mais olhar para a cara dessa pessoa, arrumar briga. Já vai percebendo se você não está muito contente com a performance, já se antecipe, tome a decisão conforme eu coloquei, não dá para ficar em cima do muro, só que seja rápido em decidir e depois tenha paciência para desmobilizar essa contratação. Normalmente tem a regra ali dos 30 dias que ela tem uma função, né? Se no caso é CLT ou em outros contratos, no caso do PJ também, você faz um contrato que a pessoa ela tem um tempo ali para poder assimilar aquelas funções ou melhor, mapear aquelas funções, documentar para que uma nova pessoa possa vir. É o que a gente chama de passar o bastão. Então essa é uma forma que a gente já vai conversando aqui e alinhando com você, para você organizar o seu pensamento, para você se planejar para demitir. Eu não recomendo, se é uma pessoa, como eu te falei, com alto envolvimento emocional, você fazer coisas bruscas. Se não é, aí vamos pensar num outro caso. Então, se é uma coisa mais simples, até para ir se organizando dentro da tua cabeça, se é uma pessoa, cara, que já está há um tempo performando mal, se ela está ali ruim, eu sou a favor de ser rápido, sabe? Demite logo, pede para ela documentar as ações e segue. Não evite ficar dando feedback nesse momento, tudo que você... Outra coisa, essa parte é importante também. Evita ficar dando feedback, ficar dando na demissão, sabe? Ficar criticando a pessoa, já foi. Por isso que a gente trabalha aqui, e esse assunto para outros conteúdos também, um projeto bem alinhado, um mapeamento do que aquela pessoa vai fazer, os resultados que você espera dela, para que você tenha o máximo de chances ali de ela performar bem e vocês saberem por onde vocês estão andando, para que isso não ocorra. E ao invés de ficar dando feedbacks, você tem uma postura mais proativa de formação da postura do colaborador. Então esse ponto é muito relevante aqui. Quando você vai demitir nesse caso, do jeito que a gente ensina aqui também, a pessoa já deixou todos os processos documentados. Por isso que é tão importante quando a gente está falando de demissão, de contratação e de pessoas, a gente tem a disciplina na Decision Pro aqui de você deixar as coisas documentadas. Então, a demissão, nesse caso, ela é difícil porque muitas vezes você vai ficar com um buraco, um vazio, e é você que vai ter que ensinar tudo aquilo de novo quando você sabe. Quando você não sabe, você vai precisar contratar alguém para dar um gás ali nessa área, seja a área de tráfego, seja a área de design, seja uma área específica de produção da sua empresa, e aí fica um buraco mesmo. Por isso, a gente sai um pouco aqui do assunto de demissão e entra um pouco na fase de preparação do colaborador. Essa é uma das etapas, inclusive, do Protocolo Pro, que é de você preparar o pré-projeto daquele alinhamento que você vai ter com o colaborador, que ele entra, desde que ele entra, ele segue documentando o que ele faz, os processos, ele não pode ficar solto ali dentro da empresa, ok? O mesmo vale, nesse caso que a gente está falando aqui, para quando o colaborador é uma pessoa muito competente e ela tem um talento muito grande, ela performa muito bem, porém ela tem uma conduta às vezes meio fora da curva ali, meio desalinhada. Então, é a mesma forma, você pede para ela documentar tudo aquilo que ela faz. Ah, Lucas, eu estou pensando em demiti-la. Então, antes de você demitir, já comece esse alinhamento de processos, de pedir para ela documentar como ela faz. Talvez é isso que eu trago. Cada caso é um caso, mas se chegou num estágio que você não tem mais como... ficou insuportável, não tem muito o que fazer. Talvez você realmente precise demitir mesmo. É difícil dizer, eu estou do outro lado aqui, eu não estou dentro do teu contexto de negócio, por isso que eu não sou muito a favor de fórmulas prontas, ok? Então, assim, o que eu recomendo pensou, Lucas, já estou pensando, aquilo lá não está muito alinhado, então, assim, se você não o faz, já pede para essa pessoa continuar documentar os processos dela, fazer os alinhamentos do que ela faz para treinar uma pessoa para sair. Né, quando ela sair, antes mesmo de você iniciar o processo de demissão. Para ambos os casos,
eu não recomendo você fazer assim, tipo, simplesmente desligar a pessoa e acabou. Isso pode deixar um rombo na tua empresa ali. Só que a decisão de demitir precisa ser feita internamente e você precisa preparar essa pessoa de que ela vai sair também, ok? Então, tudo bem amarradinho. Novamente, demissão, quando a gente está falando de demissão aqui, tudo fica mais complicado quando você está sobrecarregado, com muita coisa para fazer, sem saber o que precisa ser feito agora, por onde que você começa e o que pode ficar para depois. Nesse caso, você já tem uma demanda grande, tem clientes novos chegando, tem arte que você precisa aprovar, tem design, tem tráfego. Se a tua empresa é de outra área também, você tem outras demandas que eu sei que estão pesadas aí. E pensando exatamente nesse caso, como eu te disse, não temos respostas prontas aqui. O que eu vou ajudar você a refletir sobre a sua tomada de decisão, ok? Eu quero te convidar para você fazer a nossa ferramenta de diagnóstico gratuita. É uma ferramenta que vai mapear o teu negócio e a tua postura dentro do negócio em 8 ângulos, que é o ângulo do nosso método chamado Protocolo Pro. E essa ferramenta se chama Diagnóstico Pro, onde a gente vai ajudar você a desenhar um plano de preparação, que eu chamo de plano de pré-escala, que vai trazer clareza das suas prioridades para que você consiga colocar a energia onde realmente importa e você saiba por onde que você começa. Se é o caso agora de você fazer uma demissão, de você desligar uma pessoa da sua empresa, se é o momento de você, olha, eu ainda não está no ponto ainda, dá tempo de eu tentar resgatar um pouco a minha relação com ela, para que ela deixe a casa arrumada, para que ela organize as funções dela, para fazer uma passagem de bastão, ou se é o momento de você simplesmente desligar. A gente não sabe. Eu vejo que a gente precisa aqui de princípios. E o mais importante de tudo isso é que ao fazer essa ferramenta do Diagnóstico Pro, você também vai descobrir o ponto cego principal que está travando o seu crescimento e o crescimento do seu negócio. A maior parte dos gargalos que a gente observa no negócio digital tem a ver com o pontos cegos que travam o colaborador. Então fica esse convite para você. Aqui em algum lugar desse vídeo tem um link para você fazer o seu Diagnóstico Pro, que é onde nós teremos condições de conhecer com mais detalhes o seu negócio. E vamos agora então resumir o que a gente conversou hoje aqui. O primeiro ponto então, você precisa demitir uma pessoa. Ok, é o momento de desligar essa pessoa, seja por diversos fatores, ok? Lembrando que a demissão, demitir uma pessoa é uma decisão. Então a primeira coisa que você precisa fazer é sair de cima do muro. Né? Não pode ficar imaginando assim, olha, eu demito ou não demito. Tomou a decisão de demitir, demite internamente primeiro. Pensa assim, putz, essa pessoa não tem os processos documentados, eu preciso vai ficar um buraco na minha empresa aqui, eu não tenho condições de suprir, de colocar uma outra pessoa no lugar. Dá uma segurada, prepara, se organiza, se você ainda não tem, combine com essa pessoa para ela documentar os processos do que ela faz, sinalize que está entrando uma pessoa e que não necessariamente ela será demitida, porque muitas vezes pode ser que ao você organizar os processos a coisa ajuste, ok? Mas se chegou a hora de demitir, conforme eu te falei, procure fazer essa passagem de bastão. Cuidado com movimentos muito impetuosos. Pode ser que o seu caso você realmente precise mandar aquela pessoa embora. Existem situações que envolvem esse tipo de ação. A pessoa cometeu um erro gravíssimo ali, sob o ponto de vista moral, ético. A gente sabe cada coisa que acontece aí, não tem jeito, né? Mas assim, se você desalinhou, tá? É uma marca do crescimento quando você, como empresário, conforme eu já disse, você começar a mudar, você abrir sua cabeça, você se capacitar emocionalmente, de conhecimento. Então, nesse caso, eu te recomendo fazer essa sequência. Preparação, que é uma das etapas do Protocolo Pro, de você, antes de tomar a decisão, você se prepara, mas quando você decide e você faz ali um planejamento dessa passagem de bastão. Agora, novamente, reforço, alto envolvimento emocional
e alto nível de talento são coisas que num outro vídeo nós vamos falar que você não pode depender deste tipo de vínculo, que no caso é se envolver com altos envolvimentos emocionais para a empresa funcionar, e o talento também precisa estar documentado, porque o talento ele precisa estar, vamos dizer, aquilo tudo que é de talento precisa virar método dentro da empresa. Então, eu espero ter te ajudado mostrando que não existe uma resposta pronta, um momento certo necessariamente para você demitir, mas tem situações em que você precisa tomar essa decisão já e não ficar mais em cima do muro. Não fique na dúvida, ou você demite ou você não demite, ok? Então, se você não demite, você vai seguir caminhos diferentes, vai criar processos, vai fazer novos alinhamentos, você vai tomar uma postura de não demissão. Se você demite, você também vai criar processos, só que de uma forma diferente da passagem de bastão. Só cuidado para não ficar em cima do muro e ficar naquela dúvida remoendo. E claro, reforço, cada caso é um caso. Estou tomando cuidado aqui de não entrar muito em fazer generalizações para que eu não cometa não te oriente numa coisa que não vai dar certo para o teu negócio. Então vai lá, acessa esse link para o Diagnóstico Pro que está em algum lugar aqui da página para você fazer o seu diagnóstico e a gente entender melhor qual que é o momento do teu negócio. Um forte abraço e até nosso próximo vídeo.